Sabe quando parece que você está dentro de um vácuo existencial, como diria o Viktor Frankl, o autor do livro Em Busca de Sentido? O que está faltando na sua vida hoje é encontrar a sua identidade espiritual. Isso é um fator essencial para você desbloquear o fluxo de crescimento e de plenitude na sua vida pessoal. Esse vídeo é sobre isso. Bora crescer! Olá, queridos, tudo ótimo? É Cleiton Costa aqui falando. E no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o que é identidade espiritual, Cleiton. Por que eu tive que ativar a minha identidade espiritual para poder me libertar, por exemplo, de um grande sofrimento que eu enfrentei há 12 anos atrás, que foi a síndrome do pânico. E esse vídeo é exatamente sobre isso, identidade espiritual. E para a gente entender o que é identidade espiritual, eu quero falar de 3 pontos. Ponto número 1. Identidade espiritual é você viver aquilo que você nasceu para fazer. Olha que interessante. Eu lembro de uma história do Michelangelo. Michelangelo tem uma história que conta do Michelangelo, que o Michelangelo estava esculpindo mármore, uma escultura linda, brutalmente linda, e foi perguntado por uma jornalista, e na época nem sei se era uma jornalista, exatamente isso, mas uma mulher que estava entrevistando ele, perguntaram: Michelangelo, você é muito talentoso, Michelangelo. Você tem muito talento para criar o que você cria. E ele falou: não, eu não tenho talento nenhum. Eu não criei nada. Mas como assim não criei nada? Não criou nada. Olha que escultura maravilhosa, você estava esculpindo agora no mármore. Ele falou: eu não estou fazendo nada. Eu estou apenas retirando o excesso de mármore da criação de Deus. Eu estou apenas retirando o excesso de mármore da criação de Deus. Olha que brutal. Isso é identidade espiritual. Identidade espiritual é quando você tem um senso de missão. É um senso de que o que você faz é uma missão espiritual. Não é apenas um trabalho, não é apenas para servir a você e ao ego. Michelangelo, quando falou isso, ele trouxe para o conceito aqui para gente do que é você viver plenamente por algo acima de você. Há mais ou menos 400 anos antes de Cristo, o Buda falou: viva por algo acima de você. Viva por algo maior do que você. Porque todas as coisas individuais passam. Viva por algo maior do que você, porque todas as coisas individuais passam. E assim Buda também ensinava a gente que você viver por algo individual é: eu quero mais dinheiro, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero mais status, eu quero provar que eu sou bom, eu quero provar para as pessoas que eu tenho sucesso, eu quero aquela posição para servir a mim mesmo, para provar para as pessoas uma coisa que eu quero que elas achem que eu sou. Quando você está preso a isso, você está preso ao ego ainda. Por mais bem sucedido que você seja externamente, você continua dentro, vivendo num deserto emocional, numa infelicidade, numa escassez interior brutal. Porque viver a sua identidade espiritual é você viver desapegado. É você entender que o que você faz, você nasceu para fazer. Imagina se Ayrton Senna tivesse sido forçado a ser um advogado, por exemplo. Ele nunca teria encantado o mundo inteiro com a sua arte. Imagina se você pegasse um Messi da vida e tivesse sido forçado, por exemplo, a ser, sei lá, um jogador de vôlei, por exemplo, ou um médico. A gente nunca teria o Messi nunca teria encantado o mundo e assombrado o mundo com tanto talento. Identidade espiritual que vai desbloquear o fluxo da tua vida, é o que vai eliminar muitos estados emocionais negativos. E é nesse momento que a gente passa para o próximo passo, e é aqui que eu passo para o próximo ponto dessa aula. O próximo ponto é: a identidade espiritual, ela vai precisar ser ativada normalmente no seu pior momento. Viktor Frankl é o criador da logoterapia e autor do livro chamado Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi um psiquiatra vienense que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Preso, amordaçado, teve sua família morta, teve seus bens retirados e jogado dentro de Auschwitz, um dos maiores campos de concentração que a Alemanha nazista criou na época para destruir não só judeus, para matar não só judeus, como todas aquelas raças que eles consideravam de uma raça inferior. E olha só que interessante, o Viktor Frankl, em um momento do seu sofrimento, já tinha perdido a esposa, tinha perdido a família, os bens,
Ele, normalmente, o preso, a pessoa que ficava naquela condição, era colocado numa posição escravocrata, para se sentir um escravo de fato. E quando eles tiravam seus bens, tiravam as suas roupas, muitas vezes deixava a pessoa ali completamente despida para humilhar de fato a pessoa, para destruir tudo aquilo que a mente associava à proteção, status, posição social, tudo aquilo foi retirado do Viktor Frankl. Em algum momento de sofrimento, ele olhou para fora da janela da sua prisão e viu muros que cercavam Auschwitz, separavam ele da sua liberdade. E todos os colegas de quarto dele, de cela ali, que estavam com ele, questionavam: eu preciso sair desse sofrimento. Eu queria sair daqui. Eu preciso sair daqui. Talvez seja melhor morrer do que ficar nesse sofrimento. O Viktor Frankl pensava de maneira diferente. Como eu sempre costumo ensinar vocês aqui, Viktor Frankl estava tracionando a mente dele ao contrário, pensando como nunca pensou para ter um resultado que nunca teve. E o Viktor Frankl pensava: se tudo que eu estou vivendo aqui não tiver sentido, se esse sofrimento não tiver sentido, não há por que sair dele. E ao invés de ele pensar, eu quero sair do sofrimento, ele começou a pensar: qual o propósito desta dor? Qual o propósito desse sofrimento na minha vida? Por que exatamente eu estou aqui? Então Viktor Frankl começou a imaginar ele passando e vivendo uma nova vida do outro lado dos muros da prisão de Auschwitz. Ele se imaginava palestrando, ele se imaginava criando um livro, falando para as pessoas tudo o que ele viveu lá e como ele superou. Ele se imaginava usando aquilo como uma lição de vida para ajudar outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu na vida do Viktor Frankl. Depois ele fundou um dos pilares fundamentais que moldaria para sempre muitos protocolos e metodologias terapêuticas que existiam na época, que é um acoplado, é um novo pilar que foi colocado nas mesas, nos sets terapêuticos dali para frente, que é o que a gente chama de sentido ou propósito da dor. Então, até então, quando a pessoa estava no estado de sofrimento, a visão que os processos de terapias tinham na época era tirar a pessoa do sofrimento. E a pessoa não queria estar no sofrimento. Só que a partir do momento que o Viktor Frankl questiona o próprio sofrimento e busca um propósito, ele começou a lidar com aquilo por meio de um processo que eu precisei utilizar, por exemplo, para me libertar do pânico, que é o processo de aceitação. E olha que interessante, ali ele cunhou um conceito que se chama de vácuo existencial. O que é o vácuo existencial? É o momento segundo o qual você parece que entra num limbo da vida. É um momento que parece que você fica num vácuo, num nada, em que nada passa a fazer sentido. É nesse momento que você está na maior oportunidade da sua vida de recuperar o sentido da sua existência. Mas qual é o lado negativo do vácuo existencial? E esse é o próximo ponto da aula de hoje. O lado negativo é que normalmente o vácuo existencial vai vir acompanhado de dor. No meu caso, veio acompanhado da síndrome do pânico. A dor emocional, para mim, num nível muito extremo, era o sinal de que algo estava errado na minha vida, muito errado. Eu estava indo para um lado e a vida queria me levar para outro. Então muitas pessoas, por exemplo, que começam a seguir a Cristo e as leis morais de Jesus, que Jesus deixou para a gente, vive o que eu estou falando aqui. Você quer ir para a direita e Cristo te puxa para a esquerda. Você quer ir para a esquerda e Cristo te puxa para a direita. Ao invés de a gente ir para onde a gente quer, Cristo puxa a gente para que a gente vá para onde Ele quer que a gente vá. Identidade espiritual normalmente vai ser ativada na sua vida quando você estiver perdido. Quando você acha que aquilo é ruim para a tua vida. Quando você acha que o sofrimento é algo que você foi amaldiçoado para passar por aquilo. E quando você encontrar sentido na dor, quando você entender que você precisa passar por aquele processo, aí começa a tua libertação. Talvez hoje você se sinta assim numa prisão. Talvez eu não estou comparando com Auschwitz, porque nada no mundo se compara ao que foi feito nos campos de concentração.
Mas se a gente pensar que talvez você hoje vive dentro de um campo de concentração mental, preso às próprias feridas, aos próprios medos, ou talvez num trabalho que você precisa para sustentar a sua família, por exemplo, mas não pode sair dele porque como é que você vai sobreviver? E ao mesmo tempo você se sente preso porque não é isso que você quer para sua vida. Ou sequer você sabe o que você quer para sua vida. Mas o fato é que quando eu estava passando pelo pânico, eu passei pelo vácuo existencial. Por que eu estou aqui? Será que é simplesmente estabilidade, um bom salário e só isso? Será que a vida é só isso? Só que eu não queria olhar para isso. Então, a vida me puxou para a dor. E dentro da dor, eu comecei a entender que o que eu precisava para sair da dor era recuperar o sentido da minha vida. E para recuperar o sentido da minha vida, eu tive que aceitar que eu tinha que passar pela ansiedade. 98% das pessoas dizem que a ansiedade é algo ruim, eu preciso fugir dela. Só 2% se libertam verdadeiramente. E provavelmente 2% são aquelianos, são alunos do AQL, porque lá a gente aprende que toda dor tem um propósito. E passar pela dor é o processo que todo ser humano precisa para amadurecer. Eu costumo dizer que a dor é a escola de Deus. E Deus muitas vezes vai te colocar em situações que você precisa viver para evoluir. Tem coisas e situações que a gente não tem como explicar, eu não tenho todas as respostas, eu não sou o mago da verdade. Mas tem coisas que, mas tem uma certeza que eu tenho para te dizer. Você não tem como negar a vida, porque a vida, ela vai te colocar em situações. Às vezes uma situação no teu relacionamento brutal que você não quer viver, às vezes uma relação, a perda de uma pessoa amada, às vezes a perda do próprio sentido do teu trabalho, da tua vida. Eu estava com perto de 30 anos, comecei minha vida dentro de uma máquina, estudando em cima de uma máquina de costura para concurso público, para um vestibular na Federal. Fui criado na periferia, muita escassez da infância, de repente eu disse, eu vou mudar minha vida. Comecei a passar em provas de concurso, estava eu na Receita Federal, quase 19 mil de salário, tinha meu apartamento, tinha meu carro novo, trabalhando 6 horas por dia, estava feliz. E quando eu entrei nesse fosso emocional, eu percebi que aquilo não tinha sentido mais para mim. Por quê? Porque o meu chamado era outro. Só que eu não queria enxergar. Eu nunca estaria fazendo o que eu faço hoje se fosse por minha espontânea vontade. Sendo bem sincero com você, você nunca teria me conhecido, se você me conhece há um tempo já, se eu não tivesse passado pela ansiedade. E talvez você esteja nessa situação hoje, querendo evitar o contato com o sofrimento, querendo sair de uma ansiedade, de um estado de depressão, de uma paralisação, de uma estagnação, ciclando numa dor que não sai de você porque você não quer enfrentar isso. Mas se você começar a entender que a principal pergunta que liberta, a chave que te liberta é: qual o propósito deste sofrimento na minha vida? O que Deus quer de mim? O que Ele quer me ensinar? Qual a parte da minha história que eu preciso recuperar, que eu nego? Qual é a parte de mim que precisa de cura? Quais são os comportamentos autodestrutivos que eu tenho que eliminar? O que eu vim aqui fazer aqui na Terra? Será que eu sirvo ao mundo? E se eu sair hoje, o mundo vai se tornar um lugar melhor? Ou eu sirvo apenas ao meu ego? Ou sirvo apenas ao meu status social? Ou eu sirvo apenas para construir um modelo de sucesso de aparência para impressionar as pessoas? Olha que interessante. Você começa a questionar a sua própria existência. E a identidade espiritual é entender que a sua real identidade é o seu chamado aqui na Terra e ativar isso na tua vida. Isso não é tão simples. Tem pessoas que dizem, eu descobri o meu propósito, mas continua sem resultado, sem crescer, sem desbravar. Porque encontrar o que você gosta não é ativar a identidade espiritual. Esse é o ponto. Encontrar o que você gosta é o primeiro pilar. Mas eu tenho que encontrar quem eu sou de fato. A minha identidade pessoal primeiro. Eu encontro a minha identidade pessoal. Começo a construir essa nova identidade pessoal. Eu vou ter que romper com crenças limitantes. Eu vou ter que romper com os meus pais. Com as crenças que eu recebi dos meus pais. Eu vou ter que romper com uma maldição de família. Sabe aquele ciclo de auto-repetição da família? Vai ter que romper com eles. Você vai ter que tomar decisões que você não tomou ainda. Elevar nível de confiança. Você talvez não tenha merecimento para ocupar uma posição em que você gosta do que faz. Vai ter que ativar um novo nível de merecimento. Tem pessoas que encontram o que gostam de fazer, mas não conseguem ter resultado. Por quê? Porque não se sentem merecedoras de fazer o que gostam, de ter sucesso, de ter destaque e de servir as pessoas e fazer um trabalho que não parece trabalho. Eu passei tanto tempo trabalhando, estudando para concurso,
lutando na vida para melhorar a minha vida. Mas tanto tempo que quando eu comecei a viver a minha identidade espiritual e construir a minha vida 2%, uma vida segundo os meus valores, eu sofri muito com isso. Porque não era estranho. Trabalhar numa coisa que não parece trabalho. Então hoje, por exemplo, é segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu corri pela manhã na praia, tomei café em casa, trabalho a 5 minutos da minha casa, a minha empresa funciona a 5 minutos aqui da minha casa, tomei café com meu filho do lado, vim, vou almoçar em casa, é muito leve. Minha mente estranhou, como pode ser tão leve? Eu estou aqui gravando, não é trabalho isso para mim, eu adoro fazer isso, eu adoro ensinar. Então, quando eu não me sentia merecedor de ter essa vida, eu não conseguia ativar plenamente o meu poder espiritual aqui na Terra. Então, às vezes, o teu problema talvez seja merecimento de viver isso, ou talvez você ainda não ativou sua identidade espiritual, que você nem sequer sabe o que veio fazer aqui na Terra. E a gente vai para o próximo ponto dessa aula. O que mais bloqueia a gente ativar a nossa identidade espiritual? É o medo. E o medo é o principal sintoma de uma mente ansiosa. Pessoas com a mente muito ansiosa, é a ansiedade emocional, tem muito medo na mente, ou medo no corpo, ou carrega um histórico de medo que hoje bloqueia o seu potencial. Medo de desagradar, medo de não seguir sem apoio, de fracassar, medo de viver as próprias crenças. Eu tinha medo de fazer o que eu faço hoje, porque eu tinha medo de falar em público, porque eu tinha medo de me posicionar, porque eu tinha medo do conflito, eu tinha medo do que a família ia achar de mim. Eu lembro que eu tinha medo de chegar para meu pai e dizer assim, poxa, meu sonho é trabalhar com pessoas, é ser um treinador, é ser palestrante, é ser terapeuta, sabe, pai? Eu gosto de ajudar pessoas. Mas como assim ajudar pessoas? Pai, está para concurso, faz outro concurso, você tá inteligente. Eu escutei isso. Só que eu entendo que era a visão dele. Era a crença que ele carregava. Depois que a gente vira adulto, a gente tem que romper com os nossos pais. E romper com os pais não é negá-los. Romper com os pais é viver as próprias crenças, a sua própria vida. Esse é o processo de amadurecimento espiritual. Então, amadurecer espiritualmente para encontrar sua identidade significa romper com crenças emocionais, com feridas emocionais ou com questões que são tipicamente o contrário do espiritual. O que é uma pessoa com uma espiritualidade, com a identidade espiritual ativada? Primeiro, ela não vive para si, ela vive para servir. Segundo, ela vive num estado pleno de autoconfiança, porque ela não tem que provar nada a ninguém. Então ela não tem medo da crítica, ela não se importa com o que as pessoas falam dela, ela não está se importando com nada, porque internamente ela sabe que está vivendo uma missão espiritual. Terceiro, a pessoa normalmente tem muito resultado. Ela sente que a vida dela foi desbloqueada. Ela sente que está tudo fluindo para a vida dela. Ela se sente leve, se sente tranquila. Ela sente, poxa, como as coisas estão fluindo. Por quê? Porque você estava exatamente onde você precisava estar nessa vida. Quarto ponto, essa pessoa ela vive livre de ansiedade. Uma mente que não está vivendo a identidade espiritual, está vivendo no medo. Então a mente tem muita ansiedade. E a ansiedade bloqueia exatamente o acesso à identidade espiritual. E a pessoa fica perdida. Ponto número 5, a pessoa não vive pelo salário apenas, ou pelo rendimento, pelo seu prolabore, por exemplo. Não vive só pelo dinheiro. Ela não sobrevive. Ela vive, ela desfruta. Ela prospera, ela desfruta. Ela prospera, ela desfruta. Quando a pessoa só vive para pagar a conta, ela ainda não ativou a identidade espiritual dela. Ela ativou o medo e a escassez. Então ela está vivendo no medo e na escassez o tempo inteiro. Então viver a identidade espiritual é um processo que, quando você se liberta dos medos, você ativa essa identidade espiritual, a ansiedade, ela vai começar a não fazer mais parte da tua vida. Mas para fazer isso exige o quê? Coragem em querer mudar. E o primeiro passo é aceitar que o teu sofrimento hoje é exatamente a porta de entrada para o teu crescimento. É aceitar que tudo aquilo que você hoje acredita que é ruim na tua vida é aquilo que você precisa viver hoje para crescer. Talvez o seu desafio é o relacionamento que precisa ser curado. Talvez a sua infância hoje precisa ser curada e hoje está se manifestando na tua vida adulta. A ansiedade é só um sintoma, mas nunca é a causa. E viver em identidade espiritual é simplesmente reconstruir aquilo que você sempre foi. Eu sempre costumo dizer à minha audiência, você é um diamante que brilha no escuro. E meu objetivo aqui é acender novamente essa luz. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal,
senta o dedo no like. Se você não está inscrito aqui, é um absurdo. Absurdo terminar essa aula e não está inscrito. Então se inscreve no meu canal, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com pessoas que precisam saber disso e deixa um comentário aqui que eu quero saber. Você hoje vive ativamente a sua identidade espiritual? Você encontrou a sua identidade espiritual? Tem algum outro tema que você quer trazer para que você quer que eu traga para o canal aqui? Escreve aqui nos comentários que eu quero te ouvir. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Bora crescer!